Boa noite. A administração pública brasileira conhece, na verdade, três modelos administrativos que estão relacionados ao contexto histórico que elas foram evoluindo. Bom, esses três modelos são conhecidos como administração patrimonialista, administração burocrática e a administração gerencial. É um modelo gerencial atualmente praticado no Brasil. O primeiro modelo surgiu a partir do absolutismo monárquico. Na história do Brasil, a gente conhece que Dom João veio de Portugal fugido da Napoleão. Então, com ele trouxe toda a sua estrutura patrimonialista de seus familiares e também o clero conhecido, todos os seus conhecidos. Na época não existia um povoamento assim adequado, mais formalizado no território brasileiro. Não existiam bancos, não existiam outros tipos de organizações financeiras que poderiam tratar de investimentos no Brasil. Assim, ele precisava de, digamos assim, de pessoas de confiança que poderiam tratar dos seus negócios, digamos, com mais proximidade dele. Assim, ele poderia estar mais atento, mais próximo do que estava ocorrendo. Ele saberia exatamente não, mas digamos assim, ele saberia que estava mais palpável o que estava ocorrendo no Brasil quando ele chegou. Daí então surgiu a ideia de patrimonialismo. Então, o Estado era um Estado monárquico, absolutista monárquico. Ele colocava o rei, colocava seus conhecidos para administrar. Surge daí a primeira característica do modelo patrimonialista. Confunde o Estado com seu próprio patrimônio. Não fazia distinção entre o privado e o público. Essa é uma característica marcante do modelo. Com a evolução com a evolução da própria organização política mundial, a modernização do Estado no mundo, esse modelo patrimonialista não mais respondeu às necessidades do Estado. Principalmente com a chegada da Revolução Industrial, que exigia uma maior organização e formalização dos processos. Assim surgiu a teoria weberiana, Max Weber, que foi o pai da teoria burocrática. A teoria burocrática veio justamente para suprir essas necessidades que o Estado moderno não estava conseguindo acompanhar. Ele, na teoria burocrática, via uma desvantagem muito grande em o Estado seguir esse modelo patrimonialista, de confundir o patrimônio público com o privado. Porque as organizações já não eram pequenas, elas estavam ficando grandes e estava havendo um descontrole no campo da própria, assim, da estrutura do Estado. Então, visando formalizar os processos, organizá-los, tornar a administração pública mais profissional, mais eficiente,
foi modelado a burocracia, numa teoria burocrática. Então, a teoria burocrática tinha, assim surgiram as características da teoria burocrática de Max Weber, que são a formalização, a impessoalidade e a profissionalização, como já havia falado. A formalização é basicamente em torno dos processos. Os processos têm que se dar de forma mais padronizada. A própria comunicação é padronizada, tanto na linguagem escrita, como até na linguagem verbal. A impessoalidade se trata justamente de fazer a separação entre o patrimônio do Estado e o patrimônio pessoal. Isso caminha evidente para a terceira característica, que é a profissionalismo ou profissionalização, que é basicamente pegar os funcionários e treiná-los, torná-los especialistas em determinada atividade. Isso ia levar, evidente, a uma crescente divisão na especialização do trabalho. Tá? Muito diferente do modelo patrimonialista, que não havia essa profissionalização. As pessoas, retornando lá à característica do modelo patrimonialista, que se deu os trabalhadores, quando a corte portuguesa chegou aqui, os trabalhadores vieram basicamente, a maioria, eles vieram de zonas rurais. Nas zonas rurais eles tinham os alimentos a seu dispor, não trabalhavam para isso, apenas cultivavam, e não eram treinados. Iam fazer parte iam para a zona urbana, foram para a zona urbana, que é conhecido como êxodo rural, e lá não sabiam, iam trabalhar em pequenas fábricas, ainda no início, um pouco antes da Revolução Industrial, na indústria manufatureira. Eles eram apenas, digamos, trabalhados na forma de passar de uma atividade de tipo de pai para filho, como se fosse herança. Muito diferente, então, da burocracia, que havia um treinamento. Então, essa é basicamente a diferença entre o modelo patrimonialista e o burocrático. Claro que o modelo burocrático não era perfeito, tinha suas imperfeições, chamadas de disfunções, que eram excesso de formalidade que levava à lentidão nos processos, os processos decisórios, a tomada de decisão ficava muito centralizada. Isso também fazia ocasionar uma baixa eficiência, ou seja, uma ineficiência no atendimento de serviços, que a gente está falando de administração pública, no atendimento de serviços públicos, e uma série de outras, assim, digamos assim, não é desvantagem, mas seria assim, como o autor coloca, disfunções, desvios da teoria. Quer dizer, a teoria pura nunca foi aplicada, a teoria pura burocrática nunca foi aplicada, porque ela conviveu junto com o patrimonialismo. Até hoje se vive o patrimonialismo. Exemplo desses são as indicações de cargos políticos, né? A terceira teoria é a chamada de nova administração pública, ou nova visão da administração pública, que é a administração gerencial, que tenta trazer
a administração, um pouco da administração, da responsabilidade na administração privada para a administração pública, com menos formalização, para fazer os processos mais céleres, para atingir os objetivos, a missão, a visão da organização, baseada realmente no BSC, no Balance Scorecard, que foi formulado por Carlton na década de 90. Então, justamente nesse período, a reforma administrativa no Brasil culmina, né? A reforma administrativa no Brasil, paralelamente ao Plano Real. Bom, essa administração gerencial é basicamente assim, trazer um pouco de tecnologia, do aparato tecnológico para a administração pública. Entretanto, assim, é um modelo que ainda está se aperfeiçoando, ainda está sendo instalado no Brasil. Mas a gente percebe que tanto, mesmo na administração gerencial, não vamos ter aquela teoria pura. A gente vai encontrar requisitos de patrimonialista e da própria burocracia. Claro, a gerencial pega os pontos fortes da burocracia, mas não vê o patrimonialismo como assim, algo que se deve aplicar na administração. Então, ela tem bem críticas em relação ao patrimonialismo e tenta absorver as características da burocracia pura, da teoria burocrática pura de Max Weber.